Fala aí, meu povo, tudo certo? Boa terça-feira pra vocês, hein? Com muito atraso, simplesmente porque eu não consegui ver o jogo. Eu acho que é desonesto eu gravar algum conteúdo pra vocês sem ver o jogo e falar sem o que eu sei. Vou fazer esse vídeo de Cruzeiro e Palmeiras. Já digo que eu não vi o jogo, vi melhores momentos, eu não gosto, então não vou falar muito sobre a partida em si, mas eu quero falar mais sobre o momento, o ótimo momento do Cruzeiro, que levanta a moral, levanta a cabeça, que volta a jogar bem depois de muito tempo. Já dá pra dizer que o time não está jogando bem de vez em quando, né? O time está jogando bem sempre, tá? 10 jogos sem perder, mais 11 jogos, acho que agora já sem perder, com uma coerência futebolística muito boa. Ainda não dá pra saber onde vai chegar. Eu acho que eu vejo o Cruzeiro na segunda colocação do campeonato. Eu ainda penso que o campeonato é muito longo. Tem uma vantagem hoje sobre os adversários, que é o fato de não disputar uma competição sul-americana, o que eu acho ruim. Eu acho que o Cruzeiro deveria estar jogando a Sul-Americana e não deveria estar fora dela, mas isso gera uma vantagem no Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo contra o Palmeiras, acho que fica muito difícil de analisar o que seria a partida, porque quando você está ganhando de 2-0 com 5 minutos, são 2 gols de bola parada, de segunda bola de bola parada, né? O que também vale, a análise do jogo fica totalmente diferente do que você diz que foi o que o Cruzeiro fez para vencer o Palmeiras, o que foi que o Palmeiras fez para tentar vencer o Cruzeiro, porque você tem 85 minutos mais acréscimos de futebol com um time que largou com dois gols de vantagem. Capacidade de fazer gols de bola parada é excelente, decide muitos campeonatos, tem muito time que é especialista nisso, que trabalha para ganhar sim. O Arsenal é um time que nas últimas temporadas se especializou por isso. Então, atacar e defender bem as bolas paradas faz muita diferença. O que me chama a atenção do que eu pude ver desse jogo de Cruzeiro e Palmeiras foi a capacidade que o Cruzeiro teve, nesses 85 minutos restantes, contra um time muito bom, que é o Palmeiras, de não ser assediado pelo Palmeiras. De não ser pressionado, de não se ver em perigo, em desespero, mas sim de manter a calma, de se defender bem. Primeiro tempo, basicamente só chute de fora da área. No segundo tempo, não teve muito mais do que isso também. O gol do Palmeiras sai no que é basicamente a única jogada que conseguem vencer o Kaique. O Estevão, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro já, e que daqui a pouco tá saindo, conseguiu driblar 2 vezes só durante todo o jogo, de 11 tentativas de drible do Estevão. O Kaique só foi driblado uma vez em todo o jogo, ganhou a maioria dos duelos. E ainda é um jogador que vem, a característica dele acho que sempre foi mais ofensiva, né? E vem contribuindo, dessa vez foi com bolas paradas, mas que vem contribuindo também muito no jogo ofensivo. É muito bom, né, ver um jogador da base crescendo, já ganhou posição no mal, foi embora, então, mas crescendo e ganhando posição e melhorando e se vendo a evolução dele. Capacidade do Cruzeiro de se defender sem ser pressionado, de se defender bem, eu acho que é bastante time do Leonardo Jardim. Eu tinha visto aqui o trabalho do Leonardo Jardim, especialmente no Mônaco, mas o que eu colhi de informação quando ele chegou no Cruzeiro, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu falava que normalmente as defesas do time do Leonardo Jardim são bem organizadas e é um time que ataca rápido. Não é time de 2 minutos de posse de bola no campo de ataque, de girar para um lado para o outro. É um time que ataca rapidamente, que queima as jogadas como se fosse no basquete, né? 24 segundos para atacar. E que ganhou alguns jogos importantes, assim, contra o Flamengo, por exemplo, uma outra vitória gigante do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. É um jogo de trocação, é uma característica de jogo completamente diferente do jogo do Palmeiras, porque o Cruzeiro sai na frente de um adversário bom como é o Flamengo, toma um empate e não se quebra e continua jogando bem, jogando bem, jogando bem, até que tem aquele último lance do jogo, o rebote do pênalti do Gabigol, e que sai com a vitória. E teve jogo, por exemplo, contra o Atlético, que se fechou muito, que aí eu acho que o Cruzeiro sim teve mais dificuldade de atacar, mas que ainda assim atacou o suficiente para vencer, porque naquele dia a bola não entrou. Mas esses 3 jogos, das 7 vitórias que o Cruzeiro tem no Campeonato Brasileiro, eu acho que mostram bem como não é um time de uma nota só, que só sabe fazer uma coisa, ou que só sabe atacar, ou que só sabe fazer ataque de posse de bola longa, ou que só sabe jogar de contra-ataque, mas é um time que foi capaz de, em trocação de golpes contra o Flamengo, se dar bem. De se defender muito bem contra o Palmeiras, para tomar um gol aos 42 do segundo tempo. E no jogo que não venceu, aí sim eu acho que pode atacar melhor e que deve atacar melhor nesse estilo de jogo, especialmente se o time virar alvo para os outros. Quanto mais em cima da tabela tiver por mais tempo, mais os times vão se fechar, vão ter medo, vão querer segurar para contra-atacar e vão fazer menos jogos francos. Nesse tipo de jogo, acho que poderia ter atacado melhor contra o Atlético, mas atacou bem o suficiente para vencer, que aquele dia a bola não entrou, mas atacou bem o suficiente. Tivesse que ter um vencedor, seria o Cruzeiro, e talvez até por mais que um gol de diferença. Eu fiz aqui um vídeo sobre o Clássico. O momento é muito bom porque gera de novo alegria no torcedor. O futebol serve para deixar seu torcedor feliz, gera confiança no torcedor também. Eu acho que a melhora é
muito na conta do Leonardo Jardim, e não só a capacidade de fazer com que os caras melhorassem. Eu acho que ele está melhorando os jogadores, né? Caio Jorge está sendo melhorado, o Kaique está sendo melhorado, o Fabrício Bruno está sendo melhorado, o Lucas Silva está sendo melhorado, Wanderson e Christian estão crescendo também. Então, a partir do momento que o time começa a ganhar e jogar bem, os jogadores vão melhorando. Eu acho que normalmente quando tem muita gente jogando ruim, o problema é do técnico. Tem um jogador que não está bem, outro, aí você pode individualizar. Quando coletivamente o time não está indo bem, eu acho que normalmente é porque o trabalho do técnico não está aparecendo, não é que o técnico seja ruim, porque o trabalho não está surtindo efeito. E quando tem muita gente jogando bem, eu também acho que é trabalho do técnico, também acho que é o técnico que está conseguindo fazer os caras jogarem. O Matheus Pereira acho que ainda pode jogar mais, a gente já viu mais o Matheus Pereira no Cruzeiro. Na lateral direito, o Fagner eu acho que está cumprindo bem, e o William ainda pode acelerar mais também em relação ao que ele já fez. E a partir daí também fazer com que os pontas sejam mais efetivos. Christian, Wanderson, quem sabe Gabigol, quem sabe Marquinhos, que sejam jogadores cada vez mais perigosos para levar perigo sempre ao gol do adversário. Mas a espinha dorsal de Fabrício Bruno, Kaique, Romero, Lucas Silva, Caio Jorge, falei de 5 aqui, esses jogadores acho que cresceram bastante, o Vidalba começa a dançar bem a música do Fabrício Bruno também, e os outros eu acho que ainda podem melhorar. Eu acho que vai ser preciso, tá? A gente tem 11 rodadas do campeonato disputado, o campeonato é muito longo. A gente viu no ano passado que o Cruzeiro tinha arrancado bem também, né, o time do Seabra, e que é possível no Campeonato Brasileiro você fazer muitos meses ruins. O Cruzeiro se quase foi para a Libertadores ainda, tendo jogado mal desde agosto do ano passado, depois daquele 3-0 no Botafogo. Acho que o time ganha mais 2 jogos, né? Ganhando o Juventude na última rodada, ganhou o jogo do Atlético Goianiense, se bobear ganhou de mais alguém por aí. Mas é de agosto a dezembro ganhando 2 jogos e quase deu para a Libertadores, porque tinha começado muito bem. E agora começa muito bem de novo, o que não é garantia de nada. Mas o que é ótimo. É ótimo para o torcedor, porque dá a esperança e a sensação de que pode chegar. A vantagem que eu disse no início aqui do vídeo que o Cruzeiro tem em relação aos seus concorrentes de não disputar a Sul-Americana, eu acho que é uma vantagem meio maldita. Porque se esse time jogar bem até o final do ano, vai ser muito difícil ganhar Brasileiro e Copa do Brasil. Muito difícil. Porque os outros também jogam bem, porque tem elencos, eu acho que melhores, mais capacitados que o do Cruzeiro. Só que é um bom elenco, é um elenco bom o suficiente para ganhar a Sul-Americana. Embora não seria fácil. E eu acho que o Cruzeiro precisa ganhar um título. O Cruzeiro precisa urgentemente voltar a ganhar um título, dar alegria para o torcedor, se sentir de novo campeão, enfim, precisa ganhar um título. E a Sul-Americana eu acho que era o mais acessível de todos. Eu acho que o normal é você priorizar um campeonato de pontos corridos, essa é a regra, porque no campeonato de mata-mata, um dia ruim, uma bola na trave pode deixar tudo a perder. Pontos corridos, todos os jogos valem igual, mata-mata não é assim. E você tem mais margem, né? Uma coisa é você jogar mal um dia num campeonato de 38 rodadas, outra coisa é você jogar mal um dia num torneio que a cada 2 jogos você decide a sua vida e depois a final é em jogo único. Então o normal é mesmo apostar mais fichas, não todas, mas mais fichas num torneio de pontos corridos. Mas eu acho que abrir mão da Sul-Americana, como Leonardo Jardim deu a entender que o Cruzeiro fez, não me parece uma boa tática. Porque era o campeonato mais possível de todos, o mais fácil de todos, era a Sul-Americana. Que os adversários, tirando o Bragantino, que também está lá em cima, e eu acho que talvez não seja coincidência, que um outro time que não está em competição internacional, a não ser que eu esteja enganado, mas eu diria que o Bragantino não, né, quase foi rebaixado, que também esteja lá em cima, eu também acho que é porque tem calendário melhor, porque tem mais tempo de descansar, porque tem mais tempo de se preparar para os jogos do final de semana, em relação ao que a gente está vendo. Outros times que poderiam estar mais estáveis do que o Cruzeiro, já falei isso aqui, né? Internacional, Bahia, São Paulo, que são até o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento, que acho que são times há mais tempos estabilizados que o Cruzeiro, estão dividindo seu calendário contra as competições e a gente está vendo a dificuldade que eles estão tendo nessa primeira arrancada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vai parar para quase todo mundo e depois, quando voltar, o calendário vai ser de novo insano para todo mundo e um pouco menos insano para o Cruzeiro. Além de tudo, o sorteio da Copa do Brasil também é bom, né? CRB, apesar de ter eliminado o Santos, é um adversário também acessível para o Cruzeiro ter pela frente. Time de moral alta, setinha para cima, ganhando jogos dificílimos. Quando começa o Campeonato Brasileiro, acho que seria difícil falar para o torcedor do Cruzeiro que em 11 rodadas ia ganhar do Fortaleza fora, embora o Fortaleza esteja lá embaixo, de Flamengo e de Palmeiras principalmente. São os 2 times mais estáveis, os 2 melhores times do futebol brasileiro há muito tempo. E o Cruzeiro ganhou e mereceu ganhar desses 2 times. Consegue uma pontuação muito boa de 24 pontos de 33 possíveis, é realmente uma pontuação excelente, que não garante nada, mas que eu acho que vai dar tranquilidade para esse time que vai oscilar, que daqui a pouco os adversários vão pegar a forma de jogar. Por isso eu acho que os outros também têm que evoluir. Matheus Pereira, Wanderson, Christian e tal.
William na direita, que eu acho que é uma arma ofensiva melhor que o Fagner, que acho que o time ainda vai precisar atacar mais, embora seja o segundo melhor ataque do campeonato, né, com 17 gols, empatado com o Mirassol. Só o Flamengo tem mais. E é a segunda melhor defesa. O Palmeiras tomou 8, Bragantino, aliás, alguém tomou 5? O Botafogo tomou 5 e de resto, Ceará, Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras tomaram 8 gols. Então, assim, tem empatado com 3 times a segunda melhor defesa e tem também o segundo melhor ataque. Os números são bons, mas eu acho que as sensações ofensivas ainda podem ser melhores, porque acho que do meio para frente não estão jogando ainda tudo que a gente já viu alguns jogadores jogar. Mas a sensação é ótima. A partir do momento que vira o time do Leonardo Jardim e não o time do Alexandre Matos, o time melhora muito. Porque o Dudu saiu, Gabigol no banco, sai o Wallace, o time começa a jogar com jogadores de menos nome, de muito trabalho defensivo. Acho que seria muito difícil defender 85 minutos contra o Palmeiras se não fosse um time de muito trabalho, se fosse um time de mais medalhões, talvez, a não ser que sejam medalhões trabalhadores, mas normalmente é um perfil de jogador diferente que se dedica tanto sem a bola. Normalmente esses jogadores mais assim querem ter mais a bola nos pés. Então acho que é fruto do trabalho do técnico, fazer com que o time evolua, que os jogadores cresçam, que o time seja mais coerente, que o time se defenda bem, que o time ataque rápido, transicione rápido para frente e que também consiga decidir jogos em 5 minutos, como foi. E o grande crescimento do Caio Jorge, né? Acho que tem 10 gols e 2 assistências nos últimos 11 jogos. Realmente um crescimento muito grande. É uma pena para o Caio Jorge que pare agora, porque para um atacante, quanto melhor tiver e mais jogos tiver pela frente, melhor, porque é uma profissão quase um centroavante que vive de confiança e o Caio Jorge está com muita. Mas assim, as dúvidas que talvez poderiam existir sobre ele, especialmente sobre depois da lesão grave que ele teve a dificuldade de recuperar, eu acho que isso vai ficando para trás. É um jogador que vai mostrando de novo o nível que ele tinha mostrado no futebol brasileiro, que pode ser muito útil para o Cruzeiro. Se ele for um cara de 10 gols a cada 11 jogos, ele não vai durar muito no Cruzeiro e o Cruzeiro vai fazer uma grana com ele. O normal é que isso diminua, que não seja um atacante de uma média de 1 gol por jogo, mas que ainda que diminua para 0.8, 0.7, é uma média excelente e seria um atacante muito confiável para o time fazer muitos gols até o final do campeonato. É isso, meu povo. Não vi o jogo, então não posso falar muita coisa. É mais um vídeo sobre o contexto de um ótimo momento, graças ao Leonardo Jardim, que melhora os jogadores, dá confiança e os resultados dão mais confiança ainda. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.